Continuando nossas práticas de gestão de TI, nós vamos falar hoje do DMBOK em sua versão 2, especificamente do capítulo lá da introdução. O DMBOK, como nós já vimos, é o corpo, né, do gerenciamento de gestão de dados e ele é um resultado de pesquisas que ao longo de várias décadas, desde a década de 60, vêm sendo desenvolvidos em relação ao tema, que culminaram lá na versão primeira, que é de 2009, e nesse momento nós vamos dar uma olhada na última versão, que é de 2017, a versão 2. A gestão de dados, então, é o desenvolvimento, a execução, a supervisão dos planos, das políticas, dos programas, das práticas que controlam, que protegem ou aumentam o valor dos ativos de dados e de informações ao longo de seus ciclos de vida dentro das organizações. Quem trabalha com isso é qualquer pessoa que trabalha em qualquer aspecto desse gerenciamento, né, que tem finalidade de atender metas organizacionais estratégicas. Isso vai desde o gerenciamento técnico até o de gerenciamento estratégico. Passa pela administração, por exemplo, de bancos de dados e vai até a estratégia daquilo que a empresa pretende fazer com os dados. As atividades são extremamente abrangentes, então, incluindo tudo, desde a capacidade de tomar decisões mais consistentes até a melhoria do desempenho do banco de dados, não é? Isso requer habilidades técnicas e não técnicas, ou seja, uma visão de negócios, além da visão técnica. Isso leva a uma necessidade de responsabilidade e colaboração entre esses agentes da área técnica e agentes da área de TI. Se nós lembrarmos daquilo que nós já lemos a respeito do IMBOK, por exemplo, Information Management Body of Knowledge, ele abre as discussões expondo justamente o gap, a distância que existe entre a parte técnica e a parte estratégica, e aí a necessidade, né, de unir essas duas áreas para que essas pessoas tenham uma capacidade maior de colaboração, entregando dados de alta qualidade que atendam às necessidades das organizações. Os dados passam a ser considerados ativos, não somente no sentido do investimento deles, mas no sentido de que eles são vitais realmente para as operações do dia a dia, da maioria das operações que ocorrem dentro das organizações diversas que nós temos, sendo que hoje, no meio digital, principalmente, você não consegue fazer transações de negócio sem ter dados. Então, eles são considerados business drivers, né? Condutores, direcionadores de negócio em vários casos, pilares aí para a realização de negócios, sendo uma chave para a vantagem competitiva, né? Aquele diferencial que as organizações têm em relação às outras, porque elas conhecem melhor os seus clientes, produtos, os seus mercados, os seus serviços, podem tomar decisões mais eficazes, mais eficientes. A falha em gerenciar isso acaba ficando semelhante a uma falha em gerenciamento de capital. Ela leva ao desperdício, a oportunidades perdidas, não é? Então, o principal motivador aí para o gerenciamento de dados é que as organizações obtenham o valor de seus ativos de dados e não somente o custo de mantê-los, de adquiri-los, de armazená-los por períodos incertos de tempo. As metas, então, da administração de dados têm a ver com, primeiro, compreender e apoiar as necessidades de informação da empresa e dos seus stakeholders, dos seus interessados diversos. Lembrando que nós já demos uma olhada nisto, sobre o ponto de vista do framework de Zachman, por exemplo, que é da década de 70, mas que coloca exatamente essa situação para ser resolvida. Passa então pela captura, eventualmente geração, o armazenamento, proteção, garantia da qualidade e hoje muito importante da privacidade, segurança, integridade dos ativos de dados, das informações, garantindo que esse conteúdo todo possa ser usado de uma forma eficiente para agregar valor para as empresas. O capítulo introdutório nos traz alguns conceitos, algumas definições, então ele começa com a questão dos dados, né?
que, numa visão ampla, são a representação dos fatos sobre o mundo. Em relação à TI, eles também são entendidos como informações que foram armazenadas em formato digital. Há uma ressalva que todas as práticas e os princípios de gestão de dados, eles se aplicam tanto aos dados capturados em papel quanto em bancos de dados, né? Quer dizer, as práticas têm sido testadas e avaliadas há muito tempo e elas são aplicáveis aos dois ambientes, embora o mundo digital tenha talvez suas especificidades. De qualquer forma, hoje nós podemos capturar uma imensidade, né, de informações de forma eletrônica e, de uma forma genérica, a gente diz que tudo isso são dados, né? Então, algumas coisas talvez antigamente não fossem chamadas de dados, mas hoje, quando a gente armazena aí dentro dos nossos bancos de dados, dos nossos arquivos digitais, nomes, endereços, o que a pessoa comeu no jantar de sábado, por onde ela navegou na internet, né? Um livro que ela comprou recentemente, tudo isso é considerado dado. Então, esses fatos a respeito das pessoas, né, ou seja, a descrição da pessoa no mundo, ela pode ser agregada. Esses dados podem ser agregados, eles podem ser analisados, né? Nós temos hoje algoritmos, nós temos uma série de técnicas de mineração de dados, de mineração de textos, de avaliação de sentimentos, e isso é usado para gerar lucro, é usado para melhorar a saúde das pessoas, é usado para influenciar políticas públicas, ou seja, nós podemos utilizar para os mais variados fins, dependendo do objetivo de cada organização que está trabalhando com esses dados. Também tem um lado negativo disso. A nossa capacidade tecnológica, né, ela tem aumentado no sentido de coletar, armazenar, analisar diferentes versões eletrônicas, né, e isso acaba por superar a nossa capacidade de sintetizar esses dados, né? Quer dizer, a quantidade é tão grande que a gente se submete a um overload, né, de informações. Tem até um livro interessante sobre isso, que é o Information Overload, né, uma sobrecarga de informações que acaba levando você, às vezes, até a um estresse, né? Então, essa visão, ela se amplia hoje para, de novo, coisas que anteriormente não eram pensadas como dados, como, por exemplo, vídeos, né? Vídeos, fotos, gravações de sons, e-mails, fóruns, né, listas de discussão, tudo isso hoje são dados e tem capacidade tecnológica para analisar isso. Então isso faz com que aumente bastante a complexidade dessa situação e exija-se uma tecnologia que nos apoie, né? O ser humano não tem a capacidade aí de absorver e coletar e processar tudo isso. Então a ideia é que eu possa tirar proveito dessa variedade de dados sem ser sobrecarregado, né? Pelo volume, pela velocidade com os quais eles ocorrem, que são cada vez maiores, né? Então isso requer práticas de gerenciamento de dados, que sejam práticas confiáveis, que sejam extensíveis aos diversos domínios que existem para serem processados. A maioria das pessoas, ela presume que os dados representam fatos, né? E então são uma forma de verdade sobre o mundo, né? E que esses fatos todos se encaixam. Mas ocorre que os fatos nem sempre são simples, nem sempre são diretos. Essas inter-relações são tão diversas que dão origem a várias visões diferentes, né? Os dados são então um meio de representação, e ele representa coisas além daquilo de si mesmos. Os dados tanto são uma interpretação dos objetos que representam, quanto um objeto que possa ser interpretado, né? Isso faz com que nós precisemos estar dentro de um certo contexto para que os dados sejam significativos. O contexto de marketing dentro da empresa é um, contexto de produção é outro, contexto de administração jurídica é outro, né? Então nós temos diferentes visões e diferentes situações em que esses dados têm que ser analisados, coletados, distribuídos, armazenados, se for o caso.
O contexto, então, ele pode ser pensado como um sistema representacional desses dados, né? Um sistema que inclui um vocabulário comum e um conjunto das relações que existem entre os diversos componentes que fazem parte desse sistema e que em diferentes contextos vão ter diferentes utilidades e diferentes interpretações. Se eu conheço a convenção desse sistema, eu posso interpretar os dados que estão dentro dele, né? Então, quando a gente vai para o mundo digital, essas convenções são frequentemente documentadas em um tipo específico de dados que é conhecido como metadados, que é o descritor dos dados. Então, ele vai me dar não somente a questão mais relativa ao físico, né, o tipo de dados, tamanho, mas eu vou ter também algum contexto relacionado a que área que ele está ligado, quem é o responsável por ele, periodicidade de atualização, de descarte, né? Quer dizer, tem uma série de informações aí que se sobressaem a respeito de cada objeto de dados que a gente armazena. No entanto, como as pessoas geralmente fazem escolhas diferentes sobre como representar esses conceitos, elas acabam criando maneiras diferentes de representar esses mesmos conceitos, né? Exemplo muito típico disso é quando se elabora um sistema de informação sem seguir um padrão, quando a empresa não tem um padrão, quando as pessoas que desenvolvem não conhecem nenhum, e elas armazenam as informações, as datas, os conteúdos das formas mais diversas possíveis. Um exemplo típico que ocorre quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com sistemas de business intelligence, que a gente tem que integrar dados de várias fontes, e que é extremamente comum, é a questão de representação do gênero da pessoa, né? Então, um sistema representa lá como masculino e feminino, escrevendo masculino e feminino, o outro usa 0 e 1, o outro usa 1 e 2, o outro usa MF, o outro usa, enfim, representações diversas para a mesma coisa, para um conceito que deveria ser comum, né? Então, a partir dessas escolhas, os dados acabam assumindo formas diferentes. Num caso é numérico, no outro é textual, no outro, enfim, pode ser pictórico, né? Então, isso leva a um problema dentro das organizações. Pense, por exemplo, na variedade de maneiras que eu tenho para representar datas de um calendário, né? Um conceito sobre o qual existe uma definição acordada. Então, a gente tem aí data como abreviado, né, o clássico ali para nós, dia, mês e ano. Ano pode ser com 2 ou com 4 dígitos. Aí existe a representação que é ano, mês e dia, que até para fazer conta é mais fácil. Existem representações de data e hora. Existem representações em que aparece o dia da semana, ou então aparece dia tal de mês tal, de ano tal. Quer dizer, tem uma infinidade de representações, e quando a gente passa para o ambiente gráfico, a forma de representar um calendário também é extremamente variável, apesar do conceito ser o mesmo. E quando a gente entra em conceitos mais complexos, como por exemplo a representação de um cliente ou de um produto dentro de um sistema de uma empresa, a granularidade, o nível de detalhe que eu preciso representar variam de momento para momento e de ambiente organizacional para ambiente organizacional, dentro dos níveis diversos, não é evidente o processo de representação. Fica mais complexo e o gerenciamento dessa informação ao longo do tempo também fica bastante mais complexo. Então, isso leva à necessidade que a gente tenha algumas situações comuns para fazer essa representação e comumente acordadas. Então, dentro de uma única organização, eu posso ter várias formas de representar a mesma ideia, o que leva à necessidade de nós pensarmos profissionalmente na arquitetura de dados, na modelagem, na governança e administração dos dados, no gerenciamento dos metadados, da qualidade, enfim, de todos os processos que ajudam a entender e usar os dados de forma melhor. Vocês pensarem em termos da nossa universidade, por exemplo, em cada sistema de informação que vocês usam, vocês são
é a mesma pessoa representada de uma forma diferente. Login por e-mail, login por CPF, login por uma identificação, diferentes senhas, diferentes formas de grafia do nome, enfim, né? Essa diversidade acaba por ser muito ruim. Todas as organizações têm esse problema de multiplicidade, isso começa principalmente quando começa a informatização, em que diferentes setores partiram para diferentes soluções. Por exemplo, né, a contabilidade comprou um sistema, o RH comprou outro, o pessoal de marketing comprou outro, o pessoal de produção desenvolveu um sistema próprio, o pessoal da alta administração comprou depois um ERP tentando integrar tudo isso, mas não conseguiu. Isso leva assim a uma verdadeira confusão, uma multiplicidade aí de definições de conceitos. Então, pensando-se nisso, criaram-se uma série de padrões de dados em nível de indústria para que você possa, dentro da tua organização ou dentro de uma grande indústria, entendendo assim como uma área de negócio, usar dados da mesma forma ou representá-los da mesma forma, né? Um grande exemplo que nós temos aí de padronização é a declaração de imposto de renda, né? Cada empresa tem um sistema de contabilidade próprio. Algumas desenvolveram, outras compraram, às vezes o sistema é internacional, e armazenam lá as informações contábeis de formas diversas, com linguagens de programação diversas, em bancos de dados e arquivos diversos, mas na hora que você tem que informar para o imposto de renda, você tem que informar do jeito deles. Então você tem que, se você não armazenou daquela forma o dado, você tem que converter para a forma que é necessária para essa entrega. O mesmo ocorre aí em termos de sistemas federados do Sistema Único de Saúde, que tem que informar o DataSUS por um formulário padrão. Então tem várias situações aí em que nós temos aí já uma série de padrões que podem ser utilizados, que deveriam ser utilizados até para facilitar. Pensando que se você está fazendo uma conversão, você está gastando tempo para escrever o algoritmo de conversão e tempo para processar esse algoritmo. Portanto, você está desperdiçando o dinheiro da organização para fazer algo que não precisaria ser feito se você já tivesse seguido um padrão armazenado da forma correta, mais usual. Finalizando então essa primeira parte, né, essa introdução ao DMBOK 2, a gente sabe então que as organizações sempre precisaram gerenciar seus dados, ou elas nem sempre precisaram gerenciar seus dados? Bom, elas nem sempre precisaram gerenciar os dados, mas as mudanças da tecnologia expandiram, né, levaram à necessidade de um gerenciamento, mudando a compreensão das pessoas a respeito do que são os dados e permitindo às empresas usarem melhor esses dados para garantir o sucesso organizacional. Então sempre houve ali uma pequena gestão das coisas, mas eram coisas assim bem simples, né? Hoje já são bem mais complexas. E o rápido crescimento dessa tecnologia e com ela da nossa capacidade de produzir, de capturar, de extrair dados em busca de significado, isso intensificou, isso aumentou exponencialmente a necessidade de gerenciar os dados de uma forma mais eficaz, o que justifica toda essa situação aí de administração de dados que as organizações estão vivendo dos últimos anos e vai se tornar cada vez mais uma prática extremamente necessária nas organizações. Por isso, recomenda-se a leitura com calma desse material de estudo, de outros materiais correlatos. Aqui a gente está falando da versão 2, mas a versão 1 tem todos os conceitos básicos suficientes para a compreensão desse ambiente.